Nosso texto de hoje é Criton, um diálogo de Platão, também um diálogo pequenininho, que nem o Eutífron, que nós vimos no encontro passado. Faz parte dos textos que dizem respeito à história do julgamento e da sentença de Sócrates. Nesse texto, Sócrates já foi julgado. Ele está preso e recebe de manhã bem cedo, muito cedo mesmo, a visita de Criton, seu amigo. Ele estava preocupado. Ele tinha que chegar logo para falar com Sócrates, de tão ansioso que ele estava. E, infelizmente, é para levar más notícias. Naquele tempo, em que Sócrates foi condenado à morte por ingestão de cicuta, rezava a tradição que nenhuma sentença de morte poderia ser realizada até o encerramento de um período de festas religiosas. E o que marcava o encerramento dessas festas era a chegada de um barco. Era parte de um ritual. Esse barco levava oferendas até outra cidade e depois retornava. No retorno do barco é o fim do período de festividades e, portanto, do interdito para execução de sentença de morte. E Criton ouviu dizer que o barco estava muito perto e que provavelmente chegaria no dia seguinte, de tal maneira que aquele dia, cujo no começo Criton está do lado de Sócrates na prisão, seria o último dia de vida de Sócrates. Então essa é a notícia. Olha, é o seu último dia de vida. E mais, Criton está perturbado com a possibilidade da morte de Sócrates assim, tão próxima. Criton é discípulo de Sócrates, é amigo de Sócrates, Criton ama Sócrates. E Criton também é um comerciante de sucesso, Criton é um homem de posses, Criton tem grana. E o que ele propõe para Sócrates? Cara, você não acha melhor vazar daqui, não? Fugir, né? Para você entender um pouco melhor a circunstância dessa proposta, é preciso que você saiba um dado do julgamento do Sócrates. O Sócrates está ali condenado por corromper a juventude, incutindo nela a crença em outros deuses que não os deuses de Estado. Um ato, portanto, de impiedade. A defesa de Sócrates foi dizer, olha, todos aqueles fatos que vocês imputam a mim, eu de fato pratiquei. Ou seja, ele não nega os fatos da acusação. O que ele nega é em termos qualitativos que aquilo que ele tenha feito e que ele assume diante do tribunal seja impiedade, seja algo ruim, seja algo nocivo, seja algo que mereça castigos. O que ele merece, de fato, são prêmios. Para você ter uma ideia, naquela época, tinha algo muito parecido com o que hoje a gente chama de barganha, que é a possibilidade de você, acusado, propor uma pena. Vamos fazer uma coisa aqui. Que pena, que castigo você acha que você merece? Havia essa possibilidade. Era bem plausível, pelas circunstâncias, que Sócrates pedisse uma pena bem mais branda do que a morte. Talvez o exílio, porque, afinal de contas, Sócrates ele não matou ninguém, Sócrates ele sequer feriu alguém, Sócrates não tirou o dinheiro de ninguém. Ao contrário, tudo que ele fazia era de graça, ele não cobrava nada. E o que de fato ele fazia era andar por aí, encontrando pessoas que se diziam sábias, e num diálogo em que ele desconstruía as certezas de quem dialogava com ele, acabava tornando público, patente, visível para todos, que aquela sabedoria que o sujeito dizia ter não se sustentava, não era de fato sabedoria. Ele não tinha a verdade. E é por isso que Sócrates não dizia que era sábio, alguém que tem a verdade, dono da verdade. Ele é um filósofo, alguém que tem uma amizade, um afeto, uma proximidade com a sabedoria. Não é sábio porque tem, é sábio porque quer ter, né? Essa é a pegada socrática da filosofia, né? E por que corromper a juventude? Porque ele dizia para os jovens, olha, você tem o seu próprio daimon, você tem seus próprios deuses. É a mesma coisa que dizer que você pode pensar por você mesmo. Esse foi o grande crime dele. Esse foi o grande ato de corrupção da juventude. Você pode pensar por você mesmo. Isso era, de certa maneira, herético para uma sociedade em que haviam deuses de Estado e rituais coletivos e toda uma ordem política e social atrelada à religião.
quando perguntam para ele que pena você acha que merece por ter feito isso. Olha, eu estou saindo por aí de graça, sem cobrar nada, mostrando para as pessoas, denunciando falsos sábios, abrindo o caminho nesse vazio de certezas precárias, para que as pessoas possam, por elas mesmas, com seus próprios daimons, construir o seu conhecimento, ser como eu, um filósofo, ter essa paixão, essa amizade, ou esse desejo de encontrar a verdade, e a partir desse desejo, dessa força que te inclina em direção ao conhecimento, produzir conhecimentos maravilhosos ou encontrar sabedoria em algum lugar. Eu acho que por fazer isso pela cidade, sem cobrar nada, o que eu mereço são prêmios. E o prêmio que ele pede é uma espécie de consagração, que, mal comparando, equivaleria ao prêmio Nobel. Né? Então, você imagina, alguém está aqui sendo julgado, sujeito à pena de morte, os acusadores pedem a pena de morte, e você, que pena você acha que você merece? Não, eu fiz tudo o que eles disseram que eu fiz e eu não mereço a morte. O que eu mereço é o prêmio Nobel. É mais ou menos esse aí o antagonismo que acontece no tribunal. O júri da época achou, bom, talvez topasse com muita facilidade uma pena mais branda, mas como aquilo que Sócrates pede não é pena nenhuma, ao contrário, é prêmio. O prêmio também eles acham que não é o caso. Então, os jurados se viram meio sem alternativa que não condená-lo à morte. Há quem aponte que, de certa forma, Sócrates contribui para esse mesmo resultado. E essa contribuição ela aparece aqui nesse texto, inclusive, reafirmando, o próprio Sócrates diz no julgamento, olha, eu prefiro 1000 vezes a morte do que o exílio, do que, enfim, qualquer outro tipo de punição, né, que não seja propriamente à altura dos meus atos que eu considero válidos, legítimos, corretos, justos e bons. Né? Belos, justos e bons. Lembrando aí uma confusão entre esses três conceitos que também vai aparecer aqui nesse diálogo. Beleza? Então, havia um clima de que a condenação de Sócrates foi injusta, uma sensação de injustiça feita com a condenação de Sócrates. E essa sensação era mais dolorida, ela pesava mais, claro, sobre as pessoas que amavam Sócrates, sobre os seus discípulos, né, sobre os seus amigos. E Críton está ali em nome deles. Antes houve uma reunião em que o pessoal fez uma vaquinha, né, um ratatá, para juntar grana para ajudar na fuga de Sócrates. Guardas seriam subornados, facilmente subornáveis, ele sairia dali disfarçado, iria para Tessália, uma cidade próxima, já combinaram com pessoas na Tessália para recebê-lo lá e abrigar Sócrates e toda a família dele, ele era casado e tinha filhos, enfim, e com grana para ele se virar lá de boa, né? E o Crito ainda bota um argumento, que ele diz o seguinte, literalmente, por demais, penso eu, contudo, meu pobre Sócrates, ainda uma vez, dá-me ouvidos e põe-te a salvo, porque para mim, se vieres a morrer, a desdita não será uma só. À parte a perda de um amigo, como não acharei nenhum igual, acresce que muita gente, que não nos conhece bem, a mim e a ti, pensará que eu, podendo salvar-te, se me dispusesse a gastar dinheiro, não me importei. Ora, existe reputação vergonhosa do que é de fazer caso do dinheiro do que dos amigos? O povo não vai acreditar que tu é que não quiseste sair daqui, a despeito de o querermos nós mais que tudo. Deu para entender? Ele dizendo, Sócrates, foge, cara, porque se você não fugir, o que vão pensar de mim? Todo mundo sabe que com esse senso de justiça é aceitável fugir. Esse é o pensamento dominante do público. Os guardas são facilmente subornáveis. O que vão pensar de mim, que sou teu amigo, que tenho grana, que podia pagar a tua fuga e não paguei? Que eu botei a mesquinharia do dinheiro, do meu dinheiro, da minha propriedade, acima da amizade. E eu vou ficar mal visto, as pessoas, né? O que o High Society, o que a galera vai pensar de mim? Vão me cancelar nas redes, eu vou perder seguidor no Instagram. Vai ser ruim para a minha imagem. É isso que ele está dizendo. Né? E Sócrates está ali meio que, não estou muito afim de fugir, não. Críton dá um segundo argumento, em que ele diz, Sócrates,
Acho que cometes uma injustiça entregando-te, quando te pode salvar. Estás trabalhando para que te aconteça exatamente aquilo a que visaram teus inimigos, a que visaram quando decidiram tua perda. De mais, a meu ver, atraiçoa também os teus filhos, podendo criá-los e educá-los. Tu queres ir-te, abandonando-os no que te concerne. Fiquem eles entregues à sorte. A deles é natural, será a sorte costumeira dos que caem na orfandade. A gente deve ou não ter filhos ou sofrer juntamente com eles, criando-os e educando-os. Tu me dás a impressão de estarem acolhendo a sua maior comodidade. Deve-se, porém, escolher o que escolheria um homem bom e de brio, ao menos quando vives dizendo não ter outra preocupação na vida senão a virtude. E sabes, tenho vergonha por ti e por todos nós, os teus amigos, de que atribuam à covardia de nossa parte tudo o que aconteceu contigo. O teu comparecimento diante do tribunal, quando podias deixar de comparecer, a maneira pela qual o processo mesmo correu, por fim. Ai, ai. Livro eletrônico é prático, mas às vezes. Por fim. Cadê? Ah, que pena. Pulou 2 páginas. Enfim. Ah, aqui. Ah, deixa. Perdi o trecho mesmo. Mas deu para entender, né? O segundo argumento, ele apela para os filhos. Cara, você pode fugir. Se você pode fugir e salvar teus filhos da orfandade, continuar com eles, criar teus filhos, não é isso que um homem virtuoso deve fazer. E apela para os brios do Sócrates, você não saia por aí dizendo que o que mais importava era a virtude e que você era um homem virtuoso, mesmo no teu julgamento, o prêmio que ele pede é uma espécie de reconhecimento da virtude. Isso é o prêmio máximo, o reconhecimento máximo da virtude é o mais virtuoso dos homens. Pois também não é virtuoso cuidar dos filhos? Então, foge para cuidar deles, para passar a vida com eles. E mais uma vez volta a questão da opinião, né? Do que vão achar da gente, podendo te ajudar e nada. Chega a ter vergonha dele, né? Vergonha alheia, como se diz hoje, né? É que o trecho que ele diria, né? Desfecho como o mais ridículo da história. A impressão de que nos esgueiramos, covardes e sem brio, sem termos providenciado, nem nós outros, nem tu, a tua salvação, possível e realizável se tivéssemos algum préstimo. Evita, Sócrates, que essa peste em acréscimo à tua desgraça caia sobre ti ou sobre nós. Vamos, resolve-te, que já não é tempo de resolver, mas de ter resolvido. Só há, porém, uma resolução, e tudo deve estar feito na noite de hoje. Se nos demorarmos mais, já não será mais realizável nem possível. De toda forma, Sócrates, dá-me ouvidos e não procedas de outra maneira. Quer dizer, foge, é agora, não tem mais tempo. E ele retoma, ele insiste o tempo todo nesse argumento de que o certo, o correto, o justo, o não vergonhoso é você agir de acordo com o que as pessoas vão pensar, de acordo com o que as pessoas acham, né? E é a partir daí que Sócrates começa de fato a entrar no diálogo, de fato começa a responder a esses levantamentos do Críton. E ele lembra ali naquele trecho do quanto o julgamento foi injusto e do quanto o próprio Sócrates parece ter contribuído o tempo todo para esse desfecho. Ele podia ter se recusado aí ao tribunal, na espécie de defesa prévia, ele não fez, ele foi, né? Ele aceitou o julgamento público. O julgamento, na forma como foi conduzida, não foi também lá muito honesto, foi bem enviesada a coisa, havia inimigos ali o acusando. A sentença mesmo, porque na hora de sugerir a própria decisão,
ele coloca os jurados numa posição em que parecia não haver outra alternativa, e mais uma vez, agora depois de condenado, podendo fugir, não foge. Então o que vão pensar de você, que é um cara que, né, que aquela injustiça não foi injusta, né, que você, afinal de contas, contribuiu para o resultado dela o tempo todo, você não se opôs a ela de maneira alguma, né? E aí Sócrates vai começar respondendo pela questão primeira, que é a da opinião pública. E o raciocínio é mais ou menos o seguinte, ele diz: Criton, pensa aqui comigo. Imagina que você queira ter um corpo saudável, um corpo atlético, você queira ficar forte, magrinho para o verão, está no inverno, né? Está naquela época do projeto verão. Então você, né, se tudo der certo, vai estar todo mundo vacinado e as pessoas vão para a praia com mais tranquilidade. Então está na hora, né? Está na hora daquela dieta, daquele preparo físico. E você sabe que dieta e forma de como malhar, de como ficar forte, tem de tudo quanto é tipo, né? Cada um que você encontra tem um pitaco para te dar. Mas quem que você deve ouvir? Aquelas pessoas que são, né, treinadores, pessoas que são formadas em educação física, profissionais da área, ou você deve ouvir a opinião de alguém que, né, que não é profissional da área? Quem você deve ouvir sobre a forma mais saudável de fazer exercício e não ferrar o teu joelho? Um médico ortopedista? Especialista em joelho? Né? Ou um motorista de aplicativo? Que você conheceu ali pedindo uma corrida até o supermercado? Né? Então, há opiniões de todos os tipos, mas há aquelas opiniões que nós respeitamos porque reconhecemos na pessoa que emite opinião que ela tem uma condição, né, de dar uma opinião qualitativa, uma opinião com mais qualidade do que aquela outra de outro sujeito que, sei lá, está falando o que lhe dá na telha. As opiniões não são iguais porque as pessoas não são iguais. E a opinião é simplesmente a pessoa falando de suas conclusões, de suas convicções, de seus achismos. O próprio Sócrates mesmo, no método dele, o que ele fazia o tempo todo, na famosa maiêutica, é encarar Atenas afora a opinião das pessoas. Gente que chegava e dizia com muita convicção: não, eu estou certo, isso é assim, eu tenho certeza absoluta. E sabe quando a pessoa fala com tal convicção que parece verdade? Verdade, uma verdade por sedução, né? Você se vê meio que seduzido pela certeza, às vezes pela intransigência. Sabe, em público, tem gente que quando discute é barraqueira. E barraqueiro de um tipo não só que fala alto, estridente, chama a atenção. É terrível para uma pessoa tímida discutir com alguém assim. O tímido já tem a tendência a ficar quieto. Mas tem gente que, mesmo não sendo tão tímida, também não gosta de se expor pessoalmente. E tem gente que não só é estridente, como nas discussões foge do objeto da discussão e passa a discutir você. Isso é, inclusive, um tipo de falácia, né? Uma espécie de vício retórico, em que, ao invés de discutir o assunto, você passa a discutir a pessoa. É algo do tipo: não concordei com o que você disse? Você só está dizendo isso porque você é isso, porque você é aquilo, e pronto. Repara que eu já deixei de discutir o assunto, se você está certo ou errado, e por que está certo e por que errado, e passei a discutir a sua história, quem é você, o que você pensa, te colocar na berlinda, te expondo mais ainda a todo mundo. E tem gente que, por não gostar da exposição, já até concorda de saída, que é para não ter que passar por isso, que é para não ter que ser exposto, que é para não ficar ali do lado de alguém que está chamando a atenção para ele e para você por tabelinha. E quando as pessoas se calam diante de alguém que fala assim, com muita certeza e muita convicção, passa todo o resto que está assistindo a impressão de que você, lá no seu íntimo, concorda. E por concordar, deixa de ser a opinião de um e passa a ser, no mínimo, a opinião de dois. E como o silêncio não é só seu, é de outros tantos, reforça mais ainda a certeza de que aquela opinião é de muitos outros. Muitos outros. A comunicação chegou até a estudar isso no século XX, chamada teoria da espiral do silêncio. Um experimento muito legal em que você coloca uma pessoa barraqueira numa turma, numa sala de aula. Esse barraqueiro faz parte do experimento, ele é um pesquisador. Está combinado com ele e outro de fazerem um barraco no meio da discussão.
e puxava a discussão sobre temas assim espinhosos, tipo aborto. Você é contra ou a favor do aborto? E numa primeira turma está combinada das pessoas agressivas começarem dizendo que eram a favor do aborto. Sou a favor. E quem é contra é burro, sabe? Você já vai logo, já desqualifica antes do primeiro abrir a boca. Aí outro levanta e concorda que é para reforçar o sujeito, para dar apoio. E depois pede para que as pessoas votem nominalmente ali, para todo mundo ver qual é o seu voto, se você é contra ou a favor do aborto. E na turma seguinte faz o contrário. Quem defende o aborto é assassino, cruel, é burro. E aí, mais uma vez, faz essa votação nominal. Já deu para entender o que acontece, né? Nas turmas em que a truculência já começa anunciando ser favorável ao aborto, a maioria da turma vota a favor do aborto. Na turma em que o contrário acontece, a maioria vota contra o aborto, mostrando como a opinião pública pode ser mobilizada não pelo conteúdo daquilo que se diz, mas pela performance, pelo medo, pelo silêncio dos outros, em que nem todo mundo diz com franqueza e com coragem aquilo que pensa. Então, se tem algo que é viciado, é isso que a gente pode chamar de opinião pública. E Sócrates, ele teve a coragem de não se calar e de enfrentar as besteiras que diziam, e sem desqualificar o sujeito na frente dele, sem fugir do ad rem para o argumento ad hominem, sem fugir do tema para discutir pessoas, não, só discutindo o tema mesmo, só mostrando como aquilo que a pessoa afirma não se sustenta, colocando numa aporia, num vazio lógico, numa encruzilhada lógica da qual não tem saída. E por isso foi condenado. Então, o Sócrates, que sempre fez isso, inclusive no seu julgamento, alguém que sempre teve coragem de afrontar aquilo que se chama de opinião pública, vai ceder agora? E repara, se você parar para pensar que opinião não pode ser, portanto, tratada com o mesmo estatuto da verdade. O raciocínio de Sócrates nesse diálogo vai ser o oposto daquele dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Pelo menos se você entender a voz de Deus como a voz da verdade. Nada mais equivocado. Aliás, na tradição cristã, repara que Pôncio Pilatos não estava muito afim de condenar Cristo, né? A multidão é que pediu lá de baixo. Uma multidão que foi provocada, que foi inflamada, que foi enfurecida pelo Sinédrio. Não é isso? Então, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus, nem na filosofia, nem na religião, no caso, no cristianismo, tem muita chancela, não. E mais, Sócrates vai além. A opinião não pode ter o mesmo estatuto de verdade, porque a opinião ela é manipulável, ela é moldável, ela é incerta, ela diz respeito única e exclusivamente às convicções das pessoas. E se as pessoas fossem igualmente, e se fossem todas de mesmo nível intelectual, se todas elas tivessem a verdade nelas mesmas, aí sim haveria uma coincidência, mas o fato é que não há. O que há uma discrepância cognitiva entre todos nós. Uma discrepância de talentos, de experiências e, portanto, de saberes, em que há pessoas que sabem mais de um assunto do que outras sobre o mesmo assunto. E aquela que sabe menos do assunto A, por sua vez, ela é especialista no assunto B, em que o sujeito que sabe muito do assunto A não sabe a patavina. Então, cada um tem lá também o seu nicho de autoridade para dizer ou deixar de dizer alguma coisa. O que torna a sua opinião não necessariamente verdadeira, mas só mais aceitável e mais prudente de ser seguida do que as outras. E se os homens são diferentes, as opiniões se dividem em opiniões aceitáveis e não aceitáveis, ou menos arriscadas de se seguir e mais arriscadas de se seguir, e não se confundindo com a verdade. No final das contas, isso é o mesmo que dizer que a tal da opinião pública não existe. Porque opinião pública pressupõe uma vontade única, pressupõe uma opinião só. É a opinião pública, é no singular. E não existe a opinião pública, existem opiniões, uma pluralidade. E aquilo que a gente chama de opinião pública, no final das contas, nada mais é do que um efeito muito parecido, uma tentativa muito parecida com a do experimento que eu narrei há pouco, em que você tenta dizer para todo mundo
que todo mundo concorda com aquilo. E o cara que está te ouvindo, para fazer com que o cara que está te ouvindo pense o seguinte: ou se todo mundo pensa assim, eu devo estar errado. Então o certo é pensar dessa maneira. E, portanto, é mais um estratagema retórico para se fazer crer de forma unívoca, inequívoca, numa só opinião. Quando, na verdade, ela não deixa de ser opinião por causa disso. Só porque tem muita gente aplaudindo. Então, o primeiro passo, Sócrates desqualifica no diálogo a opinião. A troco de que ela é um critério para ser seguido. Né? Agora, se a opinião não é o critério, qual é então? Né? O que a gente deve fazer? O Sócrates pega carona na mesma discussão. Né? A discussão da opinião. Porque o exemplo que ele dá, eu falei aqui de personal, mas enfim, o exemplo que aparece no diálogo é muito parecido, é do preparador físico, alguém que vai te treinar. Quem que você escuta? Alguém que entende de ginástica e um médico ou outra pessoa qualquer que não entende nada disso? Não, claro, é o médico e o ginasta. Né? Então, qual é a consequência de você não ouvir os conselhos de quem sabe te botar para malhar, né? E de quem sabe cuidar da saúde do teu corpo? Bom, o risco que tem é você ter o seu corpo deteriorado, o seu corpo prejudicado, o seu corpo corrompido. Entendendo aqui corrupção como a desagregação, a disfuncionalidade, a piora, né, de um sistema. No caso, um sistema é o teu corpo. Beleza. E qual é o assunto que diz respeito ao fugir ou não fugir da prisão? E Sócrates elenca 3. A beleza, a bondade e a justiça. Cara, assim, que a justiça tem a ver é fácil de entender. Para nós parece uma obviedade. Agora, a bondade e a beleza é meio estranho, né? É que é um dado, é um lugar comum da cultura grega. A ideia de que tudo que é belo e bom também é justo. É consequência de uma visão da justiça que é cósmica. O mundo é um cosmos, portanto, uma ordem, em que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu propósito, inclusive nós na nossa existência. Você nasce dotado de certos talentos, atributos, virtudes para cumprir um papel aqui. Aqui, no lugar em que você tem que cumprir esse papel. E é estando ali, no lugar certo, que você fará algo bom para as pessoas. E daí a bondade, porque é bom para os outros, não porque é bom para você. E será belo de se ver você que está ali, usando e abusando das tuas virtudes para o bem do outro. É como assistir a pessoa talentosa trabalhando. E justo, porque se o mundo é um cosmos, a ideia de justiça aqui está muito mais ligado à justeza, a estar bem encaixado, a você estar ali no seu lugar. O injusto do mundo, e portanto mal e feio, é o daquela pessoa que está desencaixada do mundo. Que nasceu com talento para música, mas achou que música não ia dar dinheiro, que ia morrer pobre, miserável e sem fama, e, enfim. E olha que fama nem era importante, a música em si já era importante. Só isso já alegra. Mas acabou na sala de aula num curso de direito. Cheio de gente que, por sua vez, sonha em ser juiz, promotor, grande advogado de renome. Sonha em fazer justiça pelo conhecimento que vai adquirir das leis e da justiça. E você aí, só o conhecimento que você queria mesmo é o da música. É de tocar melhor um instrumento que você ama. E tá aí você, borocochô. Vai passar, entendeu? Vai pegar o diploma, porque não é burro. E não é tão revoltante assim, tão asqueroso o curso que você não consiga pelo menos tirar 5. Né? Pode até conseguir um emprego, que paga até bem, mas não vai ser aquela coisa bonita de se ver você trabalhando. Não vai ser aquele empenho, não vai ser aquele tesão, não vai ser aquela alegria. A vida má, uma vida injusta, uma vida feia. Não é? Então, quem é o especialista na beleza, na bondade, na justiça? Repara que não se trata aqui mais de ouvir uma opinião. Né? Trata-se de buscar nisso em outro lugar. Quem é que entende mais disso? Da beleza, da bondade e da justiça?
Segue o método de Sócrates. Ele saía por aí desqualificando as opiniões, e no lugar da desqualificação, o que apareceria? Nesse vazio, apareceria a verdade. Pois com a justiça, para poder trazer um diálogo, o especialista que ele evoca num diálogo simulado são as leis. Na verdade, ele traz dois para o diálogo, as leis e a cidade. Agora que ele já derrubou a questão da opinião pública, vamos para a justiça. Ele diz, olha, Críton, imagina aqui que eu estivesse dialogando sobre as leis da cidade. O primeiro dado é sobre a justiça mesmo, né? Um pensamento aqui mais conceitual sobre a justiça. E usando o mesmo critério que eu usei ali atrás para a opinião pública, em que opiniões... Não existe uma opinião pública, é uma opinião que é boa e que é ruim, porque a opinião não pode se confundir com a verdade, que tem lá um caráter de universalidade. Pois com a justiça vai acontecer o contrário. Repara você que é bom fazer aquilo que é justo, não é? E é ruim, é mal, é feio fazer aquilo que é, por sua vez, injusto. Beleza? Claro, isso aí, né, Críton não precisa nem pensar um segundo, sim, isso é óbvio, né? Tá patente. E repara que aquilo que é justo ou injusto deve se manter em qualquer circunstância. O que eu quero dizer com isso? Se o bom sempre é fazer a justiça, e o ruim, o mal, sempre é fazer a injustiça, se eu retribuo uma injustiça com outra injustiça, eu estou agindo bem ou estou agindo mal? Percebe? O virtuoso, conclusão primeira e fundamental do diálogo. Uma que merece até um alerta de Sócrates para o Críton. Você concorda comigo que nós fazemos o bem sempre que agimos de acordo com a justiça? E que fazemos o mal sempre que agimos em desacordo com a justiça, sempre que praticamos o seu contrário, a injustiça? Concordo. Tem certeza? Tem. Beleza. E se praticam contra você o mal e uma injustiça, e você retribui com outro mal, você está agindo bem? E o Críton diz não. Não, porque você está reforçando o mal. Você não está reforçando o justo. Você não está agindo em conformidade nem com o bem nem com a justiça. Ou seja, o mal praticado contra você não justifica, não te autoriza a agir também de forma má e perversa. Sabe aquela história da briga que o sujeito arrebenta o outro? E diz, mas foi ele que começou. Sim, mas isso não te autoriza a matar ninguém. Isso não te autoriza a arrebentar ninguém. É por isso que o Código Penal, mesmo em reconhecendo a legítima defesa, em que você pode usar dos meios necessários para repelir a injusta agressão. É nesses termos que o Código fala. Os meios necessários. Isso não te autoriza a ir além do necessário para parar a agressão injusta. Você pode reagir para parar a injustiça, mas não para retribuir a injustiça, percebe? A retribuição já está no campo da vingança, é outra coisa. É outra história aqui, muito diferente. E que as pessoas confundem. Quantas vezes a gente vê histórias de pessoas que são agredidas e a desculpa do agressor é: ah, mas olha o jeito que ele olhou para mim. Olha o que ele disse para mim. Sim, ele disse coisas que te irritam, que te provocam a ira, que te enfurecem. E injusto dizer isso, porque é uma mentira o que ele disse de você. Isso faz dele alguém, uma pessoa má e injusta. Mas isso não te autoriza a, em retribuição, ser também mal e injusto. Te ofenderam, te lesaram? Procura justiça. É diferente fazer justiça com as próprias mãos.
Aí você está retribuindo o mal com o mal, o crime com o crime, a injustiça com a injustiça. E isso não pode ser bom para ninguém. Nem, e muito menos para as duas convidadas desse diálogo que Sócrates traz, as leis e a cidade. O que Sócrates coloca aqui nessa história da justiça é dizer o seguinte, se enquanto a opinião pública não existe porque é opinião, a justiça ela não comporta essa distinção, vamos dizer assim, essa mudança de polo, de valor, em que algo que era ruim passa a ser bom só porque teve um mal que lhe antecedeu. Não é essa a matemática, não é essa a equação. A justiça tem um valor absoluto. O que é justo é sempre bom, o que é injusto é sempre ruim. Não é permutável. Em sendo absoluto, é a mesma coisa que dizer que a justiça tem um caráter de universalidade, ao contrário da opinião, que tem um caráter de circunstancialidade. Muda conforme as circunstâncias, conforme o porta-voz, conforme o momento. No momento A, a opinião A pode fazer sentido, no momento B, o que faz sentido é a opinião B. Assim como na nossa vida, tem coisas que nós fazemos a título de economia, que faz sentido no momento, mas no outro perde completamente o sentido, porque as circunstâncias mudaram. E assim vai. Está na mesma ordem da opinião. A ideia do que é certo, o que é errado, em termos econômicos, em termos alimentares, em termos, às vezes, sanitários. Seu corpo precisa de coisas em determinada época da vida que não precisava em outros, e assim vai. São circunstanciais, depende de fase, depende do mundo à sua volta. Agora, a justiça não. A justiça, Sócrates coloca como algo absoluto. E que não comporta flexibilidade, nem barganha, nem negociação. É o que ele faz no julgamento, ele não negocia a ideia que ele tem no seu íntimo do que é justo, o que é injusto. Eu não aceito, como assim? Imagina aquela pessoa que vai... hoje, como nós temos a possibilidade aí de fazer um acordo, né, na justiça, um acordo com o Ministério Público, por exemplo, para evitar a persecução penal. E aí, olha, você aceita aqui, sei lá, se retratar do que você disse, do que você fez, dizer que estava errado, e aí você não tem punição. E o advogado diz, é uma boa, a gente se livra logo do processo, você não, né, se livra logo dessa ameaça de chilindró, vai ficar até com a ficha limpa. E o sujeito, tá, mas eu vou ter que mentir. Eu vou ter que dizer que errei quando acho que não errei. Eu vou ter que me retratar de algo que eu não fiz. Olha como é indigno você propor um tipo de acordo para quem é inocente. Para o culpado é uma maravilha, porque o crime sai barato. Mas para o inocente é um castigo, porque ele passa como culpado. E o que Sócrates quer evitar é isso. Eu não quero, sabe, assinar de culpado. E fugir é uma das formas de assumir a culpa. Para início de conversa. E outra. Ô, Criton, você falou dos meus filhos, né? Se não é piedoso eu querer fugir para poder evitar a orfandade dos meus filhos. Tá. Mas olha, se eu fugir, quem que eu estou ofendendo? Lembra a ideia de retribuir o mal com o mal? Pois bem, me fizeram mal num julgamento injusto. Tudo bem. Mas eu estou retribuindo a quem esse mal quando eu fujo? Quando eu corrompo o carcereiro para fugir? Onde que eu estou praticando o mal? Repara, não foi com as pessoas que me acusaram lá na praça pública. Não foi com os meus inimigos. Eu estou fazendo o mal para o sistema de vigilância, para o sistema penitenciário, né, de Atenas, vamos dizer assim. Subornando os que me vigiam. Corrompendo a vigilância. E eu estou fazendo mal para com as leis. Porque é delas que eu estou fugindo. Da justiça aplicada segundo as leis que eu estou fugindo, ainda que a forma de aplicação das leis tenha sido injusta. Mas não pela lei, não é o texto da lei que é injusto. Injustos foram os homens que usaram de forma injusta algo que em si mesmo é inocente. E imagina viver numa cidade em que as leis são corrompidas, porque é disso que se trata. Subtrair-se a aplicação da lei é uma forma de corromper as leis. E você acha que se a gente não deve retribuir o mal com o mal,
para o indivíduo que nos fez o mal, que isso não é certo, imagine então retribuir isso para a cidade inteira, para as leis que são fundamentais para a cidade inteira. É a ideia de que quando você descumpre uma lei, o que você fragiliza é a legalidade como um todo. O direito penal brasileiro é curioso, né? Porque o Brasil consegue duas façanhas que eu acho impressionantes. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera gente. Então dizer que aqui quase ninguém é preso é mentira. É o terceiro país que mais encarcera gente. Polícia que prende com força. Agora, ao mesmo tempo, a gente faz isso e passa a sensação, né, de impunidade. Eu acho impressionante porque das duas uma, né? Ou você não prende ninguém e fica aquela sensação de por ninguém ser punido, que vale tudo, né? Que a impunidade reina. Ou então você prende pra caramba e passa a impressão de que o sistema é tão duro, mas tão duro que olha lá, não pode nem olhar para o lado, que é cadeia mesmo. A gente costuma falar assim dos Estados Unidos, né? Ah, lá não tem essa, lá não tem conversa. Enquanto lá, a imensa maioria das condenações são frutos de barganha. Na verdade, as pessoas ficam até com o crime ali saindo barato, muitas vezes. A maioria deles. Só uma parte ínfima dos crimes é que vão a julgamento. A maioria na barganha. E lá consegue passar uma sensação de eficácia da aplicação da lei maior do que a nossa aqui, em que você não barganha quase nada. Essa novidade no nosso sistema, ainda muito pouco aplicado. Como é que a gente consegue as duas coisas, né? Eu tenho aqui a minha opinião, né? Se está certo ou não, não sei. Tem que investigar, mas sabe quando vem a notícia de um crime? Fulano fez isso. Aí o jornal já estampa com certo sensacionalismo. E às vezes a história vem com a prisão, né? A notícia da prisão. Fulano foi preso. Ou então foi descoberto. E a notícia diz: ele pode responder por crimes que, somados, dão mais de 70 anos. Qual é a expectativa que gera? Primeiro, é que uma vez preso, vai continuar preso, né? Mas não, ele responde em liberdade. Um monte de gente não entende isso. Peraí, mas o cara não foi preso? É. Mas tá solto? Tá. Pô, mas não entendi. Não, é que tem que acabar a investigação ainda, o inquérito, tem que haver a denúncia. Tá. Aí veio a denúncia. A denúncia veio um promotor, uma figura respeitável, homem das leis também, e diz: ele cometeu um crime terrível, deve ser punido, tem que ser punido, com uma pena de mais de 70 anos. Aí você diz: agora vai, né? Não, não vai, continua solto, é só que mudou a fase, agora é processo. Ele foi denunciado, mas vem a notícia da denúncia. E você está com aquela expectativa, né, boa, né? Aí vem o juiz e dá uma sentença. Agora vai, né? O juiz diz: ó, tá tudo certo o que o promotor falou, é isso mesmo. A pena é essa, eu vou dar 80 anos para ele. Olha lá, condenado a 80 anos. Vai para cadeia agora? Não. Ele deu tchau para todo mundo e saiu. Olha lá, tá fugindo pela porta. Não, não tá não. Responde em liberdade. Então, assim, tem uma hora que o cara vai até preso. Você entende? Mas a quantidade de expectativas que foram frustradas por incompreensão de como o sistema funciona, pela lentidão entre uma etapa e outra, pela quantidade de recursos que ninguém entende o porquê e nem para quê, do tipo, já não tinha sido jogado, mas tem que jogar de novo, e de novo, e de novo, e a mesma coisa agora. Não... Como se o resto que julgou antes não soubesse nada. É difícil para as pessoas entenderem. E, claro, passa a sensação de fragilidade do sistema. E a pena deixa de cumprir a sua principal função, que é reforçar a ideia de legalidade. Porque a sociedade, ela é pacificada pelas leis, não propriamente quando a lei violada é sancionada, quando alguém que viola a lei é punido com uma sanção. Ela é eficaz quando as pessoas se comportam de acordo com a lei, quando eles não violam. Quando o sujeito que matou e vai preso, processado e condenado, aí já deu errado, ele já matou. O ideal é que não mate. A lei eficaz é quando tem pouco homicídio, e não quando tem muita punição de homicida. É diferente. Isso é corromper as leis.
Cada vez que ela é desrespeitada, cada vez que a expectativa da sua funcionalidade é posta abaixo, você corrompe a legalidade e prejudica a cidade. E Sócrates fala de si mesmo, e aí uma concepção que pode ser estranha para nós hoje, que diz respeito à liberdade. A nossa ideia de liberdade é diferente da ideia de liberdade dos antigos. Liberdade nossa hoje é associada a agir em conformidade com a própria vontade. Ser livre é fazer o que eu quero. Para os antigos, como Sócrates, não. Ser livre é desenvolver-se plenamente no seu habitat, ou, se preferir, na sua polis, na sua cidade, na sua cultura, na sua gente. Não há uma ideia individual de liberdade. Quem pode ser livre ou não é a cidade. Se a cidade for livre, ou se a cidade for boa o suficiente para permitir que cada um busque o que Aristóteles chamava da sua eudaimonia, o seu estado mais belo e perfeito de si mesmo, então tão melhor ela será. A tua liberdade depende, portanto, em termos qualitativos, das liberdades da própria cidade. Ser escravo, portanto, não é uma condição de um indivíduo, é a condição de um povo. O povo derrotado é escravizado. Então, para Sócrates, imagina o desterro. Que era a alternativa de pena para ele? Ter que sair da cidade, dessa cidade que ele insiste em falar isso no diálogo, da qual ele só saiu para a guerra, né? Só saiu convocado para lutar numa batalha ou outra. Ele não era de sair fazendo turismo, nunca foi à Disney, não foi conhecer Dubai, você entendeu? Ele ficou na dele. Ah, vamos lá, o Egito é mó barato, tem pirâmide. Não, tô afim não, ficar aqui mesmo. Mas Sócrates nunca sai daqui, eu não gosto, né? Aqui tem tudo que eu quero, a padaria do Manuel tá ali, sai daqui, tá aqui o ginásio, um monte de gente para encher o saco aqui, dizendo que eles estão errados, né? Eu curto aqui, é aqui que eu quero ficar, né? E no diálogo, as leis e a cidade dizem para Sócrates: nós te fizemos. E resta sim uma nesga de liberdade individual. Porque ninguém é obrigado a viver dentro da cidade. A cidade é o que é, com as leis e costumes que tem, com a língua que tem, com as condições materiais e sociais de existência que tem. E você podia ter ido embora para outro canto, podia ter emigrado, não tem nada que te proíba de fazer isso. Mas não, você escolheu ficar aqui. E escolheu se casar aqui, escolheu ter filhos aqui. E escolheu, como Sócrates diz de si mesmo no seu julgamento, educar a cidade do jeito que fez. Tudo isso por amor à cidade. E agora vai trair esse amor, trair o teu juramento, trair a virtude de ser um bom cidadão e de ter contribuído para a melhora da cidade, fugindo, corrompendo as leis, que são muito mais importantes do que a vontade de um, a vontade de outro. Tá, mas e os filhos que vão ficar órfãos? Morrendo, ele vai para o Hades. Órfão no Hades, é natural que os amigos tomem conta dos filhos, das pessoas amadas e queridas que se foram, que os acolham. E não hão de acolher depois da morte de Sócrates, porque estavam dispostos a acolher no exílio. Fizemos uma vaquinha e vamos bancar você e seus filhos no exílio. Isso não é cuidar dos filhos? Ou a condição de acolher os filhos órfãos dos amigos é o amigo está vivo. É só pelo amigo vivo. Então os filhos realmente não importam se você não cuidar deles na falta, na morte do amigo querido. Não é? E o argumento da vergonha, é vergonhoso. Não, ao contrário, vergonhoso. Imagina, se eu puder sair daqui em fuga e ir para outra cidade, tendo corrompido as leis de Atenas ao fugir, que tipo de cidade você acha que alguém deveria escolher como a escolha mais sensata? Uma cidade de leis péssimas, de vida já toda corrompida? Ou uma cidade de leis boas, sinceras, sensatas? Né? Como Tessalônica, né, onde você propõe que eu vá. Essa é uma cidade de boas leis. Será que as pessoas da cidade não vão me olhar como aquele cara? Olha,
Quando o bicho pegou, ele corrompeu o guarda, fugiu. Ele é um homem que cometeu uma injustiça. A troco de quê? Se ele não respeitou as leis da própria cidade, ele respeitaria as leis da nossa cidade. E será que não é o contrário? Ao invés dele ser visto como alguém vergonhoso porque não fugiu, o contrário, vergonhoso porque fugiu. Porque lá na outra cidade ele não respeitou as leis. Sabe aquela história do sujeito? E se está sendo acusado de alguma coisa, ele fez. Se teve que fugir, alguma coisa ele fez. Se ficou quieto na CPI, é porque alguma coisa ele está escondendo. Não é isso que a gente diz? Se teve que pedir habeas corpus para ficar quieto, aí tem. A gente diz que o silêncio não pode implicar em culpa, né? Não pode ser traduzido como culpa. Mas isso é um dever moral de quem julga. Isso não quer dizer que isso seja o raciocínio corrente ou a opinião corrente que as pessoas formam diante do silêncio. Não é não? É a mesma coisa que Sócrates está dizendo. Ao contrário, o vergonhoso é o corromper e eu fugir. E daí a grande conclusão que se impõe é que as leis devem ser respeitadas, mesmo diante de uma aplicação injusta das leis. Porque não se pode retribuir uma injustiça com outra injustiça. E a natureza da injustiça que se pratica em desrespeitando as leis é de uma grandeza maior do que a da injustiça praticada contra o indivíduo. Porque é uma injustiça que atinge, que fere, que corrompe, que desagrega toda uma coletividade. Pelo exemplo ruim. Por aquilo que afeta as pessoas. É como se desagregasse as próprias condições que fazem as pessoas serem quem elas são. De tão importante, de tão vital que é. Sócrates chega a comparar a ofensa às leis com a ofensa aos pais. Não são teus pais que te criaram, que te ensinaram, que te incutiram valores, ideias, comportamentos, te ensinaram muita coisa. E muito do que você é hoje é por causa deles. E é bem patente que é injusto, e na época de Sócrates, ímpio, impiedoso, você atentar contra os teus pais, não é? Ofender os teus pais. O mesmo vale para a tua cidade, o mesmo vale para as leis. Porque a cidade te ensinou, a cidade te moldou, as leis te moldam do mesmíssimo jeito que teus pais te moldaram. Também contribuíram para você ser quem você é. Imagine a educação que se tem, o currículo que se tem, você que entra aqui para estudar direito, a forma de estudar direito, o que é o direito, o funcionamento dos tribunais, a que você começa a aderir, até a cultura do judiciário que você começa a aderir, e que entra aqui dizendo, oi, qual é, beleza, e sai dizendo, com licença, boa noite, data vênia, meu ex-adverso me parece um tanto exacerbado para que podemos seguir aqui com o colóquio diante de Vossa Excelência, enfim. Sai falando desse jeito esquisito, antes da colação de grau, inclusive. Tudo isso você não inventou, é dado e você adere. Isso te molda, isso te transforma para ser aceito pelos outros, para ter uma posição na cidade. Porque é em torno da cidade, dos valores que as pessoas atribuem às coisas, muito mais às vezes do que o valor que você mesmo atribui a elas, é que você se organiza e cria estratégias de sucesso, de crescimento, de engrandecimento, de busca de conhecimento e de sabedoria. Não é? Então, meu amigo, a sociedade, a cidade, as leis, elas são como teus pais. Ajudam a te criar. Ainda que você não perceba muitas vezes. Ajudam a fazer de você, para o bem e para o mal, quem você é. E, portanto, seria uma grande impiedade atentar contra eles, contra a cidade em que você vive, o lugar em que você vive, o hábitat que te formou e te educou. Né? Uma ingratidão, no mínimo. Da mesma forma que atentar contra as leis dos teus pais. Beleza? Deu para entender? E claro, o fim da história é que Sócrates fica lá mesmo onde fica. Né? Ele não foge. Ele acaba não sendo executado no dia seguinte, porque o barco não chegou no dia seguinte, ele chegou 2 dias depois, então aquele não foi o último dia de Sócrates, foi o penúltimo. Né? O tempo suficiente para ter um outro diálogo, esse sim, o do último dia, que é sobre a imortalidade da alma, que é uma espécie de discurso de consolação de Sócrates
para os seus seguidores. E o engraçado é que nesse diálogo, Sócrates diz lá no comecinho, né, em que Críton chega e está espantado com a placidez e a calma de Sócrates, dormindo. Né? O que pensa, ele é um cara condenado à morte, uma morte que sabe que está chegando, que tem pouco tempo. Uma diferença de um dia, dois, sei lá, mas enfim, está chegando, né? E que saber a presença da hora da morte, a certeza da hora, ou a quase certeza da hora da morte, já seria o suficiente para tirar o sono de muita gente, né? De deixar preocupado, triste, choroso, revoltado. E Sócrates não está nada disso, Sócrates está de boaça, dormindo, tranquilão. E ele acorda, vê Críton sentado e diz, você está aí? Né? Tô. Por que você não me acordou? Eu falei, cara, eu te vi aí dormindo tão tranquilo. O Críton está aflito. Tanto é que chegou lá cedinho, mal o sol nascer, ele já está lá. Né? Não esperou nem a padaria abrir para tomar um café, foi direto. Né? E ficou ali sem coragem de acordar Sócrates e disse, cara, ele está bem mais ferrado que eu e está aí dormindo de boa, né? Não vou acordar, não. E Sócrates diz, olha, fez até bem de não ter acordado, sabe? Eu estava tendo um sonho bom. E ele sonhou com uma mulher muito bonita, e que dizia para ele, daqui a 2 dias, nós nos encontraremos em outro mundo. Um lugar maravilhoso, onde não tem esses sofrimentos, essas injustiças. E Sócrates, no seu último diálogo, vai dizer por que não teme a morte. É porque ele que passou em vida dizendo só sei que nada sei, a causa do seu não saber é que ele é um daimon com um corpo, no mundo físico. Mundo físico que, por sua vez, não se confunde com outro mundo. O mundo das ideias, o mundo das coisas ideais, o mundo das coisas verdadeiras, um mundo que é metafísico, além do mundo físico. E que só agora, depois de morto, ele terá seu daimon livre. Livre do corpo, livre da matéria, livre desse mundo físico, para, enfim, se aproximar das verdades das coisas. E talvez ali, depois de morto, poder dizer de si mesmo aquilo que não teve coragem de dizer de si em vida, ser um sábio. Ainda que toda a humanidade e seus contemporâneos digam, nossa, como tu é sábio, hein? Sou não, velho. Sou não. Tô querendo ser. Você agora depois de morto. E se não tiver outro mundo? E se for tudo uma ilusão? Se não tiver mundo das ideias, só tem esse mundo mesmo e mais nada? E a morte é um ponto final sem fim? Né? É uma eternidade do nada? Entre o sofrimento, a injustiça, as dores desse mundo, as precariedades da existência e o nada também está de boa. Que não haverá sequer consciência para perceber e reclamar do tédio que é o nada. Não é isso? Sim. A imortalidade da alma é um tema que nós não veremos, pelo menos não nesse semestre, nesse curso. Quem sabe no próximo entra, né? Sobre a morte de Sócrates. Beleza? Deu para entender? Tranquilos?